Eu escolhi falar sobre um tema hoje que eu vejo que ele é frequente nos últimos anos e que me fez refletir muito sobre a nossa capacidade de questionamento e, mais do que isso, sobre uma busca que de alguma maneira todos nós em algum momento temos em buscar a salvação ou a resolução de todos os nossos problemas em algo que está fora. Quem são as pessoas que você idolatra? Esse tema da idolatria, ele foi muito interessante porque eu comecei a conversar com algumas pessoas já faz um tempo, e isso começou a aparecer em várias conversas e partilhas que eu tinha, enfim, com amigos, com clientes, com pessoas próximas na minha família. Inclusive, um tema que passamos, a nível de Brasil no ano passado com as eleições, o quanto a idolatria, ela é um lugar que a gente pode ir para um poço sem fundo. E por que isso? Eu acho que historicamente, se a gente for pensar na construção da nossa sociedade, da nossa cultura, e aqui eu tô falando talvez de Brasil, mas eu acho que eu tô falando da humanidade como um todo. Em muitos momentos, a gente teve figuras que comandavam uma população. Inclusive, mais claramente, a gente pode ver isso, inclusive, no catolicismo, Então, onde a gente tem uma figura que é Deus e que ele vai dar as suas ordens e vai reger toda uma população, e que caso essa população cometa os seus pecados, ela vai ser punida, e que caso ela tenha os seus acertos, ela vai ser abençoada. Isso não só no catolicismo, mas a gente vê isso na história da nossa humanidade em muitos lugares, inclusive quando a gente vai pensar em regimes, quando a gente pensa em monarquia, quando a gente pensa em ditadura, a gente está pensando em uma figura central que governa toda uma camada, uma massa de pessoas. E aí quando a gente pensa no tema, na fala, na palavra Matrix, hoje se fala muito isso, Então, as pessoas que vivem na Matrix, os que estão fora da Matrix, como sair da Matrix, o que é a Matrix? Acredito que em algum momento você que está aqui me escutando, com certeza já deve ter ouvido falar isso. E o que de fato é a Matrix? Quando a gente vai pensar na Matrix, eu penso uma vez, acho que foi um meme que eu vi, sei lá, vocês já devem ter visto também. Tem uma cena branca e você tem dois caminhos, um para a esquerda e um para a direita. Na direita tem um monte de homenzinho vestido com roupa de escritório, Então paletó, calça social, uma maletinha preta. Todos estão com a mesma roupa, com a mesma maletinha e caminham para o mesmo lugar. E no caminho da esquerda tem uma pessoa que está vestida de uma maneira completamente diferente e seguindo fora daquela manada. Isso aqui é a Matrix. Quando a gente olha para as pessoas robotizadas, para as pessoas no piloto automático, para as pessoas que estão seguindo as normas, até porque quando a gente fala ser normal, o que é ser normal? Ser normal é você estar nas normas. Normalidade vem da palavra normose, normas. Aquelas normas que são estabelecidas e as pessoas seguem. Isso é ser normal. Ninguém nunca refletiu sobre isso, porque aí vão falar, coitadinho, A pessoa ali que tá vestida com a roupa colorida ou que tá andando de chinelo e meia na rua, coitadinho, É o anormal. O normal é você sair vestido com a roupa que é o padrão da sociedade ou que é a moda daquele momento, e você trabalhar nos lugares que são aqueles lugares, que todo mundo fala que é o certo, bater o cartão todos os dias, ter o seu dinheiro fixo caindo na sua conta, pagar os seus boletos, trabalhar 28 dias da semana, 14 horas, isso é ser normal. Isso a gente vive, isso é histórico, tá? Isso que eu tô falando aqui é cultural. E aí quando eu vou pensar nas idolatrias que a gente tem hoje estabelecendo, é o quê? Sempre a busca por gurus, por mestres, por pessoas que vão entrar nessa figura superior a você e que eles vão dizer assim, olha, eu tenho a solução dos seus problemas. Eu posso resolver tudo isso que está cagado na sua vida, eu tenho a solução aqui. Eu sou a única pessoa que sabe de tudo isso. E a gente entra num movimento, a idolatria, ela leva a gente para um movimento de cegueira. E cegueira por quê? Porque o que aquela pessoa fala se tornam verdades absolutas. Onde a gente perde a nossa capacidade de questionamento e reflexão e a gente não pensa,
a gente para de exercer essa nossa capacidade e a gente se torna somente pessoas robotizadas, automáticas, reproduzindo um padrão, reproduzindo um sistema que a gente aprendeu e que a gente nem sequer imagina se ele pode ser de outra maneira ou se minimamente aquilo faz sentido pra gente ou não. E aí pode parecer besteira, mas eu tenho certeza que se você vasculhar pessoas próximas de você, e até acredito que você mesmo, em qual momento você entregou esse título para alguém, essa idolatria, esse guru, esse mestre. E aqui eu tô falando, pode ser um coach, pode ser um guru espiritual, pode ser um mestre, sei lá, do curso que você estuda, pode ser inclusive seu chefe, pode ser qualquer pessoa. A gente é capaz de dar esse bastão para ela. E a idolatria, ela vai fazer um lugar que ela é quase como um vício, né? E é um vício que parece que quanto mais você tem, mais você quer e mais você precisa, e que você vai perdendo cada vez mais essa sua capacidade de refletir se aquilo realmente está fazendo bem para você ou não. A era de Aquário, quando a gente fala isso, cara, é uma coisa assim, ó, a gente precisa ter a consciência que a era de Aquário, ela é um processo astrologicamente, sim, guiado pelos astros. A gente tem um período de 25 mil e algumas coisinhas de anos, não vou lembrar o certo aqui pra vocês, que são as eras que a gente passa, e a cada esse tanto de anos a gente muda uma era, e essas eras elas trazem as tônicas para a nossa humanidade. Então a gente está completando esse ciclo de 25 mil e pouquinhos anos para entrar nessa era de Aquário, e que ela vai reger o quê? Quando a gente está falando da energia, Urano é o planeta que rege Aquário. Quando eu tô falando dessa energia, eu tô falando de uma energia que é o quê? Que é inovadora, que ela é futurista. Quando chamam de rebeldes, né? Sim, tem a rebeldia. E por que tem a rebeldia em Aquário? Porque ele vem romper os padrões, ele vem romper o conservadorismo, ele vem romper aquilo que a gente vem fazendo há gerações e gerações sem nem ao menos se questionar se aquilo faz sentido ou não. A energia uraniana, ela é uma energia questionadora, que ela vem refletir, ela vem trazer o senso de humanitarismo e de coletivismo exatamente para que todos estejam na mesma roda e que a gente troque e não que a gente imponha as verdades. Gente, hoje você não precisa ir muito longe e nesse caminho das terapias integrativas, da espiritualidade, do autoconhecimento, você ainda vai encontrar pessoas que estão se denominando gurus, mestres, e que estão criando essa legião de pessoas que as seguem de maneira muitas vezes cega. E sabe o que acontece aí? Quando esse guru cai, porque tem um problema na idolatria também, que é o seguinte, a gente coloca essas pessoas num degrau tão alto, que é um degrau da perfeição. Você passa a ver essas pessoas somente como perfeitas. Então é como se elas não tivessem suas sombras, é como se elas não tivessem defeitos. Por quê? Você está tão na busca, a busca pelo que está fora é tão grande, ao ponto de você querer ser salvo dos seus problemas, que se essa pessoa tiver um problema, não vai ter como você idolatrar ela. Se essa pessoa tiver uma falha, tiver uma sombra, vai perder o encantamento. Então, o problema da idolatria é porque também a gente coloca essa pessoa no pedestal. E aí, eu vou falar uma coisa. Se essa pessoa cai, e esse eu acho que é um dos grandes problemas quando a gente vai entender a idolatria, se essa pessoa cai, toda aquela legião de pessoas que a seguiam, se elas não têm bem estruturado dentro de si uma mentalidade, uma inteligência emocional, enfim, uma inteligência reflexiva e essa separação do seu guru e do seu mestre, ela vai para um lugar de insensibilidade. E sabe o que é insensibilidade? É a perca da fé. Você perde a sua fé na vida e aí é onde desse lugar você vai altamente para comportamentos destrutivos. Então, ou você vai perder a fé de que a vida pode ser uma coisa boa, você perde a fé em você mesmo, você perde a vontade de tentar se curar ou de tentar se melhorar e aí você vai para os vícios destrutivos. Percebam como esse é um lugar muito
que não leva a gente para um crescimento, ele leva a gente para uma autoaniquilação, ele leva a gente para um lugar de destruição. E qual que é o convite aqui? Quando a gente está falando de era de aquário, de quinta dimensão, ou até desse processo despertar da consciência, é que a gente se torne o nosso próprio mestre. É que a gente desperte o nosso guru interno. Quando eu estou trazendo práticas e teorias xamânicas, o xamanismo, o objetivo do xamã, lá na tribo dele, sabe qual que é? O objetivo daquele xamã é fazer com que cada um da tribo desperte o seu xamã interior. Olha que diferente. Ele não quer que as pessoas sejam cegas a ele. Por que você tem práticas e rituais indígenas, xamânicos, que você é colocado no meio da floresta e você passa 4 dias sozinho no meio da floresta? Porque ele não quer que aquela pessoa dependa do xamã para resolver os seus problemas. Ele quer que aquela pessoa da tribo que foi lá, que ela vivencie na pele o que é despertar o seu curandeiro interior, o seu xamã, o seu mestre, o seu guru, como você quiser chamar cada um de nós, mas que você consiga descobrir essa força que tem dentro. E essa força que tem dentro é a força que ela que vai, quem tem que te guiar na sua vida. Gente, isso, inclusive eu vou deixar uma indicação, quem não conhece Carlos Torres, sigam, escutem as coisas que o Carlos Torres fala. Ele é um cara que fala isso o tempo inteiro. Ele fala que, você que tá aqui me escutando, eu quero que aqui seja uma partilha. Não quero que você me coloque como seu mestre e que as minhas verdades sejam absolutas. Que é o que eu falo pra vocês aqui o tempo inteiro. Eu sento aqui pra compartilhar. Eu sento aqui pra trazer o que eu penso, as minhas experiências, as minhas reflexões. Se fizer sentido na sua vida, ótimo. Agora, se eu falar alguma coisa que você fala, nossa, nada a ver o que a Aline tá falando, deleta. Porque meu intuito não é que eu seja um guru na sua vida, não é que eu seja uma mestre na sua vida. Sim que eu seja uma pessoa de jornada, de caminhada e que eu possa te inspirar em alguma coisa. Esse é o meu objetivo, inspirar a sua alma a querer fazer algo. Se vai ser o xamanismo, ou se vai ser o budismo, ou se vai ser o yoga, ou se vai ser o hinduísmo, o judaísmo, o catolicismo, não me interessa. O que me interessa é a inspiração que eu posso fazer com a sua alma, para que você busque as suas transformações, as suas curas. E eu vejo muito que esse nosso movimento de despertar da consciência, de transformação da nossa era planetária, essa regeneração que tanto se fala em todos os setores, não só a espiritualidade, o desenvolvimento humano, mas na sustentabilidade da vida, é o quê? A gente despertar essa capacidade de termos o nosso mestre interno ditando a nossa vida. Ah, Aline, mas então para que servem os gurus? Para que servem as pessoas que dão os cursos, as palestras? Serve exatamente para você escutar uma outra filosofia, para você escutar um outro ponto de vista e antes de que aquilo se torne uma verdade absoluta na sua vida, você reflita, você questione. Será que é isso mesmo? Será que faz sentido? Será que eu posso testar o que essa pessoa está falando? Esses dias estava numa conversa com uns amigos e veio exatamente esse lugar em que a gente estava refletindo sobre essa onda, né, que chegou, acho que até um pouquinho antes de ter a pandemia e que se acentuou na pandemia porque estávamos só online, que foi dos cursos online, das vendas dos cursos e tudo passou a ser curso online. E todos esses cursos online, eles te prometiam, né, a vida dos sonhos, a resolução dos seus problemas. Você que nunca emagreceu na vida com um curso tal, você ia conseguir chegar nisso. E as estratégias de escassez, de manipulação que existiam nesses cursos. E o quanto as pessoas caíram nisso e entraram nisso. E quando você olha, às vezes você fala assim, nossa, mas é mais do mesmo. Mas eu não conquistei efetivamente o que eu queria. E por quê? Existe um processo que tem que ser um processo reflexivo e que tem que ser um processo que tem que fazer sentido para o seu coração, senão você não vai chegar lá. A vida, o universo, a sua alma, o seu espírito, ele tem uma sabedoria tão grande que se aquele não for o seu caminho, cara, alguma coisa vai acontecer que vai te desviar. E mais uma vez, eu só posso falar por mim, né? Então aqui eu tô trazendo até experiências, eu passei por isso. Na pandemia, de ver o cara lá que tava, né? Não vamos citar nomes aqui por respeito e por ética,
Mas enfim, fui fazer o curso do fulano que ia resolver e que isso e que tinha a ver com o processo até que eu trabalho de constelação familiar. E, gente, em menos assim de 1 ano que eu estava fazendo parte desse processo, tantas máscaras foram caindo e que no momento você tem uma certa tristeza e frustração, porque você fala, nossa, mas eu apostei todas as minhas fichas ali, como é que isso aconteceu? E a gente, quando faz isso, a gente esquece e a gente tira a humanidade daquela pessoa. Nenhuma pessoa, e eu falo isso com muito respeito mesmo, que eu acredito, nenhuma pessoa que está encarnada, gente, ela está longe de ter as suas sombras. Todos nós que estamos encarnados neste momento no planeta Terra, porque a gente não tem nenhum avatar como Jesus Cristo, como Siddhartha Gautama, que é Buda, a gente não tem mais esses avatares. E olha que esses avatares, até eles terem se tornado a consciência que eles manifestaram, eles passaram por um processo. Quem não conhece a história de Siddhartha Gautama, que é Buda, depois vai procurar. Porque ele era um príncipe, ele vivia preso dentro de um castelo altamente luxuoso que o pai dele criou e prendeu ele lá dentro para que ele não visse a pobreza do mundo. E aí, até ele sair de lá, ver a pobreza do mundo, ter ido para o extremo oposto de ficar sem comer, de não trocar de roupa, de criar inclusive uma legião de pessoas que o seguiam naquilo, e que quando ele come o primeiro prato de arroz e ele percebe que o caminho é o caminho do meio, inclusive aquelas pessoas que seguiam ele no jejum e na pobreza extrema se rebelam contra ele, e aí é onde ele senta embaixo da figueira e fica até ele receber a iluminação. Ou seja, até ele ter se tornado o avatar Buda que a gente conhece, ele foi um ser humano que passou pelos seus desafios, que viveu o luxo extremo, a pobreza extrema, até entender que a consciência que ele vinha manifestar era do caminho do meio, que tudo aquilo que ele deixou pra gente de ensinamento era o caminho do meio. Ou seja, nesse momento que estamos encarnados, não temos esses avatares, então significa que o quê? Todos nós estamos no mesmo barco. Alguns sim, com uma consciência mais desperta, com toda certeza. Alguns com uma evolução em um outro nível, com toda certeza, porque somos almas distintas, temos vontades distintas e nos trabalhamos de maneiras distintas. Então, a gente tem essa escala sim, temos as pessoas mais evoluídas, as pessoas com a consciência mais desperta, mas isso não significa que essas pessoas não tenham suas sombras, não tenham seus defeitos, seus obstáculos. E é muito importante que a gente coloque todo mundo no mesmo degrau. É um degrau sim de respeito, porque você vai respeitar quando você estiver fazendo um curso de alguém, quando você estiver assistindo um satsang de um guru, de um mestre, quando você estiver fazendo a aula de um professor, você sim respeita aquele lugar, aquele papel daquela pessoa, mas você não deixa de olhar a humanidade daquilo. Você não se ilude somente pelo que aquela pessoa fala. Inclusive, porque se hoje a gente for falar de internet, e aqui vocês estão vendo 1% da minha vida. Vocês estão me vendo sentadas, preparada para comunicar uma reflexão com vocês na frente de uma câmera, mas os outros 99% que é a minha vida, ninguém sabe. Como é que você pode acreditar 100% no que eu falo? Como é que você pode não se questionar sobre o que eu tô falando? Não tem como fazer isso, você não vive 24 horas comigo. Aqui é uma parcela, é um fractal. Eu conto um fractal de uma experiência. Eu conto um fractal de uma filosofia que eu acredito, de uma crença, de um valor que eu tenha. É preciso que você reflita sobre isso, que você questione. E, inclusive, é o que vai nos fortalecer para nos tornarmos, de fato, criadores da nossa realidade. A primeira coisa que eu estudei no meu caminho foi o segredo. Todo mundo deve conhecer. E, ao longo do tempo, a gente vai entender que o segredo faltava um entendimento de alguma coisinha, né? E pra mim, eu chego no lugar hoje de perceber assim, eu acho que às vezes o segredo só esqueceu de avisar que a gente, primeiro, precisa se tornar mestre da nossa própria vida. A gente, primeiro, precisa despertar o nosso curandeiro, xamã, guru, mestre, coach, professor interno, para que aí sim a gente consiga verdadeiramente criar nossa realidade. Senão a gente simplesmente vai ser um robô
que vai seguir e que vai fazer o que outras pessoas estão falando que dá certo, mas que não necessariamente é o que vai dar certo pra gente. Aqui, o que eu deixo é uma reflexão para que, a partir de hoje, todas as vezes que você for escutar uma conversa, você for escutar um podcast, você for fazer um curso, uma especialização, assistir um satsang ou participar de um ritual religioso, enfim, de alguma filosofia, nunca assuma aquilo como uma verdade absoluta. Escute, receba e questione. E fique com você somente aquilo que faz sentido para sua alma, que faz sentido para o seu coração, que você percebe que, nossa, tá alinhado com os meus valores, tá alinhado com quem eu sou. E aquilo que não fizer, você descarta. Porque você não vai ser punido por isso. Ou sua vida não vai deixar de ser boa ou de você ter suas conquistas por isso. Você simplesmente começa a se alinhar no seu caminho e verdadeiramente você vai começar a descobrir quem você é e não quem os outros estão falando para você ser. Isso é importante. A gente verdadeiramente tá na nossa jornada e faz da nossa vida um lugar especial para ser vivido quando a gente descobre o que faz sentido pra gente. Quando a gente relembra quem a gente veio ser e não a gente copia ou a gente... Olha quem tá aqui, a Abigail. E não a gente reproduz um sistema em massa ou uma matrix ou uma máquina que vai saindo um monte de gente enfileirada uma atrás das outras. Então, tenha coragem para você descobrir quem você é e bancar esse lugar. Porque aí sim, quando você chegar no final da sua viagem pelo planeta Terra, vai ter valido a pena estar vivo.